Então, muito boa tarde, senhores e senhoras conselheiros, conselheiras aqui do CONSAD, do nosso Conselho de Administração. Primeiro, quero agradecer aqui a Aretusa, da Escolinha de Aplicação do Ministro Luiz Veloso, por nos acomodar aqui nessa questão contingencial de uma falta de energia que houve no campus, né? E rapidamente aí ter nos acolhido aqui na reunião, tá? Para dar início à nossa 17ª reunião, em sessão extraordinária do CONSAD, nesse 23 de junho de 2025, eu coloco então em apreciação a ata da 16ª reunião para alguma observação sobre a ata. Bem, não havendo manifestação, considerar então aprovada a ata da 16ª reunião. E antes de iniciar a nossa pauta, colocar para os senhores e senhoras conselheiros que hoje nós tivemos o início das atividades da nova empresa, né? No final de semana a gente teve todo o trabalho de mobilização das nossas equipes desde a quarta-feira já, na verdade, que trabalharam na quinta, trabalharam na sexta, trabalharam no sábado, e parabenizar aí o trabalho muitíssimo cuidadoso e diligente por parte tanto da Proveitoria de Assuntos Estudantis, por meio da professora Giovana, nossa proreitora, mas também da Proveitoria de Administração, por meio do professor Rafael, proreitor, da Prefeitura Universitária, o Moisés, com toda a equipe que, de maneira muito rápida, fez todas as instalações necessárias para poder adequar o maquinário, né, que a empresa instalou, inclusive com uma complexidade aí do ponto de vista de instalação elétrica, hidráulica, de esgotamento, etc. Né? Naturalmente, o trabalho também desenvolvido pela Procuradoria Jurídica e, ao mesmo tempo, da Proveitoria de Planejamento, de uma sinergia, né, melhor falando, muitíssimo bem sintonizada, para que a gente tivesse um momento de transição entre as empresas sem maiores impactos na prestação de serviço. Então, a novidade é que as bandejas, né, as clássicas bandejas do restaurante foram substituídas por pratos. Com esse novo contrato, a gente tem agora, os talheres são novos. O novo contrato, ele previu, no termo de referência, uma quantidade maior de proteína, que era uma reclamação clássica, né, dos usuários, principalmente dos estudantes, e com uma variação agora de cardápio, de guarnições, do ponto de vista inclusive de frutas. Hoje teve uma maçã, primeira vez maçã no restaurante universitário. Então aqui a gente tem alguns usuários clássicos, né, vitalícios aqui do RU. Então isso faz com que, de fato, a comunidade, né, que é a nossa finalidade, tenha uma melhor prestação de serviço por parte da universidade, mas naturalmente também um reconhecimento por parte da comunidade pelo trabalho que a universidade tem desenvolvido. Então, parabenizar aí todos os setores que participaram desse que é o maior contrato da universidade, tá? Então, isso deixa a gente muito feliz mesmo. Também da notícia que a PRAD, e cabe bem colocar aqui no Conselho de Administração, a PRAD tem feito um trabalho muito exitoso junto à UFP com relação a todo o montante, né, de materiais que a gente tem de inservíveis distribuídos no campus, e ao mesmo tempo isso trazendo impacto, porque tem uma ocupação de salas, ocupação de espaços. Inclusive, desde 2023, quando eu recebi pela primeira vez a CAMEN, que é a Comissão de Acompanhamento das Escolas Médicas, já havia uma reclamação no prédio
da medicina, né? Porque ele é ocupado tanto pelo setor administrativo, mas também ele estava sendo ocupado como depósito em alguns espaços, né? Então, a gente recebeu a visita da CAMEM agora, esse ano, e em conversa com a Prade, a gente estabeleceu uma trilha, né? E aí dá todos os parabéns para a equipe da Prade, o professor Rafael, que fez essa conexão junto com a UFG, né, que tem já feito um trabalho com os inservíveis nos campos central e os campos de interior, mas os inservíveis aqui também fazem parte do patrimônio da UFG, né? E nesse trabalho tem sido feito também uma relação com relação à regularização patrimonial da própria UFBPA na transferência de bens, né? Então, juntando esses dois pilares, foi feito um trabalho de articulação nesse acordo de cooperação que nós temos, da UFP vir pegar os inservíveis, né? Já saíram daqui 4 caminhões de materiais inservíveis e esse final de semana é mais uma rodada de busca de materiais inservíveis. Com isso, a gente deixa disponíveis esses espaços que estavam sendo ocupados para depósito no campus. Esses casos de emergência, sim. Sim. Situação de emergência. Sim. Já era histórico isso, né? Esses espaços sendo ocupados com esse material inservível, então também isso já prioriza a questão da segurança aí nas escadas de emergência e ao mesmo tempo a gente devolvemos aí 4 salas para o curso de medicina que estavam ocupadas aí e isso impactava na realização das atividades aí de práticas, né, que eram destinadas ao curso, estavam sendo ocupadas por materiais. Sim. Sim. Então, de fato, uma ação bastante exitosa, inclusive retirando parte desses materiais e serviços que estavam também lá no centro, né, no laboratório de análises clínicas, né. Então, também houve um esvaziamento aí desse material, desses espaços ocupados com esse material. Então, queria registrar essas 2 ações mais recentes, né. Amanhã a gente deve estar recebendo, aliás, amanhã não, essa semana a gente vai estar recebendo mais veículos doados, né? São 2 Pajeros aí que estão sendo doadas pelo Tribunal do Trabalho, né? Ministério do Trabalho, melhor falando. E aí a equipe lá da prefeitura vai estar buscando esses 2 veículos. Amanhã já tivemos uma Pajero doada pela Polícia Federal, que já está conosco. Então são 3 carros doados, aí aumentando a frota da universidade para as atividades, sejam acadêmicas ou administrativas. Então, também parabenizar as ações aí da Prefeitura em relação a isso. Bem, acho que são esses informes iniciais, mas passar para a ordem do dia aqui com a nossa pauta. De seguro. Tem essa perspectiva, mas, na verdade, mais patrimônio para a universidade e, na verdade, a gente está renovando, né? Está indo para veículos mais novos e aí com possibilidade, naturalmente, aquilo que depois a pré-uni vai fazer uma avaliação desses veículos e aquilo que não for necessário para a realidade do campus, assim como nós recebemos de doação, a gente pode também repassar por doação para outras instituições aqui da região, né, que isso ajuda esse trabalho colaborativo entre nossas instituições e isso inclusive enseja aqui elementos da pauta que a gente vai já tratar, né? Esse trabalho muito colaborativo e de fato de parceria entre as nossas instituições federais aqui da região. Agora, trocando a frota por veículos mais novos também gera uma economia, até mesmo manutenção de espécies. Muito bem. Passamos então, vamos iniciar a discussão da nossa pauta. É uma única pauta hoje, né, com o processo 23855, 3816 de 2025-78, que trata da anuência em procedimento de cessão de imóvel da União,
Como relator, o conselheiro Rafael Farias. Por favor, conselheiro. Bem, boa tarde a todos e todas. Vou parecer acerca do processo 3816 de 2025, sufixo 78. Então, vou ler aqui o parecer que os senhores já tiveram acesso. A partir do ofício número 28, né, de 2025, da Delegacia de Polícia Federal, né, de Parnaíba, em documento assinado pelo senhor Ronaldo Marcelo Prado de Oliveira, identificado como chefe de delegacia, a reitoria da Universidade Federal do Delta do Parnaíba foi acionada acerca da possibilidade de aquele órgão obter a anuência em procedimento de cessão de imóvel da União. O referido ofício argumenta no sentido de que, considerando o interesse público na manutenção, na ordem e na segurança social e no compartilhamento de recursos de responsabilidades entre órgãos federais, solicito a vossa magnificência a anuência para pleitear junto à SPU a cessão de um terreno medindo 30 metros por 150 metros, que dá o total de 4.500 metros quadrados, a ser desmembrado do imóvel de uso da universidade, situado na Avenida Padre Raimundo José Vieira, né, e destaca aqui que é uma fração de 1,8% do terreno onde está sediada a estação de piscicultura. A manifestação do chefe de delegacia explica, né, no local se pretende instalar uma base operacional do Grupo Especial de Polícia Marítima, chamado de GEPOM. O ofício supramencionado também aponta os dados conhecidos do imóvel, onde tem ali o seu registro de imóvel, a sua área total, a sua situação, junto à SPU. A folha 8 do processo evidencia-se, né, que o senhor Moisés Barbosa da Silva Filho, prefeito universitário, manifesta-se. A prefeitura universitária, após análise e argumentações, manifesta-se como favorável à anuência do pleito do objeto em questão. Para embasar o seu entendimento, a PREUNI elenca, pondera e menciona os seguintes fatos e situações: o histórico de bom relacionamento entre os dois órgãos, a relevância da cooperação entre as instituições públicas em prol da segurança e do interesse social, entende que a área a ser ocupada pelas instalações do Grupamento Especial de Polícia Marítima é muito pequena, considerando o todo, aponta que o acesso à margem do rio não será afetado, pois está sendo solicitado 30 metros lineares de um total aproximadamente de 144 metros, que a atuação próxima do grupamento reforçará a vigilância e a segurança da comunidade universitária, promovendo um ambiente mais seguro para os estudantes, servidores e visitantes. Acredito também haver resposta rápida e eficiente e eficaz, né, às possíveis emergências, além de possibilitar a guarda dos barcos da universidade em local apropriado e com infraestrutura adequada. Em suma e em linhas gerais, esse é o entendimento da PREUNI e da UFDPAR. Por sua vez, a folha 18 do processo evidencia-se também, né, uma manifestação agora do Josenildo de Souza e Silva, chefe da Estação de Aquicultura da UFDPAR. Ele se manifesta, né? O servidor explica que a matéria foi levada para ser discutida pelo Conselho Gestor da Estação de Aquicultura. Então, uma vez que a demanda chega para ele, manifestação, ele passa para o Conselho Gestor. Houve uma explicação sobre o tema e, em seguida, o objeto foi colocado em votação, tendo a anuência da cessão do terreno à Polícia Federal aprovada por unanimidade pelos conselheiros, conforme a ata. Essa ata está presente na folha 20 do processo, no qual foi apresentada a ata da reunião ordinária do Grupo Gestor de Estação de Aquicultura da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, em 13 de junho de 2025. A reunião teve como pauta única a deliberação acerca da cessão deste terreno, já explicado no começo do parecer. A ata demonstra que o coordenador, no caso o professor Josenildo, fez suas considerações e apresentou na referida reunião o parecer técnico, número 110, da Estação de Aquicultura. O parecer técnico, né, que também está no processo, enfim, em detalhes, mas aqui eu coloco os tópicos, né, fala do interesse público da pauta, dos benefícios diretos e indiretos ao UFDPAR, do contexto de fragilidade da área, da estratégia de segurança e urgência, o fato de não prejudicar as atividades acadêmicas e a regularidade legal do ato. Então, quem quiser pode olhar dentro do processo, aqui eu trago somente os tópicos de maneira resumida. Ainda conforme a ata, né, após a leitura do parecer acima citado pelo coordenador da estação, o técnico em edificações Paulo Malveira apresentou um croquis mostrando a todos a fração de terra com a localização e as medidas do terreno que será doado, né, possivelmente ser doado.
Todas as dúvidas foram esclarecidas e, em seguida, o coordenador colocou em votação, tendo sido aprovado por unanimidade a anuência da área que representa a fração de 1,8% do imóvel. A ata foi assinada pelos seguintes membros, né, o Josenildo, chefe da estação, a Sandra Helena de Mesquita, que é subchefe, Carla Suzy, coordenadora do Ecomuseu da Estação de Agricultura, a Renata Dourado, representante docente do colegiado do curso de Engenharia de Pesca, Paulo Henrique Malveira, técnico do laboratório, secretário desta reunião, e José Gerardo Ferreira Gomes Filho, coordenador, líder do Núcleo de Pesquisa em Agricultura Sustentável. Agora, da análise do julgamento. Né? Nesse momento, faz necessária a manifestação do CONSAD, essa necessidade está pautada na Resolução Consune 97, de 11 de outubro de 2024, que aprova o regimento do Conselho, e lá no artigo 3º, né, diz que compete ao CONSAD autorizar a aquisição, alienação e gravame de bens imóveis da universidade, obedecidas às exigências da legislação pertinente, bem como no seu inciso 6º, deliberar sobre doações, alienações e baixas a qualquer título de bens patrimoniais, móveis e imóveis e semoventes incorporados à universidade ou que venham a ser constituídos. Este conselheiro, convocado para relatar a pauta, afirma, né, terá entendimento alinhado à PREUNE e também alinhado ao Conselho Gestor da Estação de Agricultura. De maneira pontuada, o relator embasa a sua recomendação, né, nos seguintes itens: considerando que o imóvel com área total de 250 mil metros quadrados encontra em processo final de regularização, com declaração aqui apontada pela SPU como favorável, né, da Superintendência de Patrimônio, considerando a legalidade, a moralidade e a razoabilidade contida no pedido do ofício número 28, pelo chefe da Delegacia da Polícia Federal, que evocam o interesse público da manutenção na ordem, na segurança e o compartilhamento de recursos e responsabilidades entre órgãos federais, considerando que o objetivo da Delegacia de Polícia Federal em Parnaíba, nesse interesse, né, de instalar uma base operacional do GEPOM às margens do Rio Iguaraçu, parece ser, para este relator, de interesse de toda a nossa sociedade parnaibana, piauiense e até mesmo nacional, né, questões de segurança, considerando que a área objeto do pedido de desmembramento não acarretará impactos para operações realizadas pela Estação de Agricultura, como visto no próprio manifestação do grupo, né? E também visto que há grandes porções de áreas sem efetivo uso pelo FDPAR naquele espaço, também conforme a ata, né, apresentada no processo, considerando que o perímetro do terreno ao lado da margem, objeto de desmembramento solicitado, ocupará apenas 30 metros lineares e não causará prejuízo quanto ao acesso ao terreno, considerando ainda que as instalações de uma marina, né, e do GEPOM trará grandes benefícios diretos e indiretos ao FDPAR, no sentido de que reforçará a vigilância e segurança da estrutura da Estação de Agricultura, criará um ambiente mais seguro e promoverá também respostas rápidas, né, a possíveis emergências devido à capacidade de pronta resposta, proporcionará a guarda dos barcos da universidade em espaço adequado, com infraestrutura apropriada, viabilizará acesso ao desenvolvimento de pesquisas e ações acadêmicas junto à biodiversidade localizada naquela região. E, por fim, eu coloco aqui, né, outros benefícios que não puderam ser mensurados por este relator, mas que certamente, naturalmente, advirão de uma relação mais próxima com essa estimada instituição, que é a Polícia Federal. E também considerando o interesse público que deve pautar nossas relações institucionais. Diante de tudo isso, eu permito-me, né, concluir sobre essa pauta e, de maneira bem resumida, após tudo posto e as análises realizadas, o presente relator manifesta-se como favorável à demanda objeto do processo. Nos termos, é favorável à anuência de que a Polícia Federal pleiteie junto à SPU a cessão de um terreno medindo 4.500 metros quadrados a ser desmembrado de imóvel sob uso da FDPAR, descrito ao longo do processo, e esse é o parecer. Fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui, que fica mais fácil, né? Eu vi o processo e no parecer o Rafael não mencionou que consta lá na ata, né, um pedido lá
da estação de piscicultura, né? Exatamente. Se isso vai ser levado em consideração, se pode ou se não pode, né? Ele quer fazer uma barganha, né? Na cessão do terreno. Na verdade, vou aproveitar para tecer alguns comentários de fundo quando nós recebemos a visita tanto do delegado Ronaldo quanto do delegado Carlos Alberto, da Polícia Federal, né, na reitoria, acerca desse tema para a gente poder tratar. Esse imóvel, a universidade, ela detém o uso já desde 2008, 2009, quando foi então doado o uso pela Codevasf, que na verdade é um imóvel da União, né? E de lá para cá, esse imóvel não teve ainda a sua regularização concluída. Na verdade, a própria SPU notificou a universidade no ano de 2021 ou 2022, eu não me recordo agora, solicitando a regularização 20? Não, em 23 ela reiterou, em 2023 ela reiterou uma solicitação que tinha sido encaminhado, eu não recordo agora, em 2021, 2022, eu até pedi para o gabinete localizar essa informação para mim, mas em função da falta de energia não foi possível. Então, em 23, nós recebemos um segundo ofício da SPU, reiterando a necessidade de regularização. Foi quando, de lá para cá, nós temos feito todos os esforços para terminar a tramitação, e agora está na tramitação final, né, com toda a delimitação georreferenciada realizada, todos os aspectos relacionados aí do ponto de vista técnicos, né, que subsidiam então a finalização desse processo. Então a SPU já está de fato nos últimos detalhes, né, para poder a gente agora considerar o terreno oficialmente pelo patrimônio da União, tendo então o RIP pela universidade, tá? E aí, nesse trâmite final, a Polícia Federal foi pensada, então, estrategicamente para a delegacia aqui de Parnaíba, que ela tivesse uma base no Rio Igaraçu, estrategicamente naquela posição onde eles estão colocando o pedido, até para poder fazer agora as diligências necessárias, né, não só do ponto de vista tático operacional em termos de segurança pública relacionada à questão fluvial, que Parnaíba tem um labirinto, né, vamos dizer assim, do ponto de vista aí, enfim, né, de acessos do ponto de vista fluvial, mas, sobretudo, também relacionado às atividades futuras da própria instalação do porto, né, que também vai precisar aí aspectos do ponto de vista de um trabalho ordenado aí pelas forças de segurança. E aí eles vieram nos consultar dessa possibilidade, apresentaram a proposta, apresentaram o projeto, eles estão com recurso sendo traçado, então, estrategicamente pela Polícia Federal e também por emenda parlamentar para desenvolver essas ações em ação articulada com o próprio governo do Estado, de modo, então, que eles pudessem viabilizar essa marina com esse agrupamento de policiamento marítimo, mas também apontando para a gente alguns ganhos do ponto de vista da instalação desse equipamento, né? O principal deles é relacionado à segurança. Historicamente, a gente tem uma fragilidade enorme da segurança relacionada a todo o perímetro da estação de aquicultura.
né, a gente tem uma frequência aí de presença de terceiros, inclusive com situações de furto que já houve na própria estação de aquicultura do ponto de vista dos peixes que ficam nos tanques, tá? Inclusive com boletins de ocorrência registrados na própria Polícia Federal. Então, uma das questões a ser assegurada é viabilizar essa parte mais isolada, né, com uma retaguarda muito vulnerável com relação a esse espaço. O outro tem a ver com a própria utilização da Marinha, como já colocado no processo, né, como uma possibilidade aí não só de ter os nossos barcos em melhores condições de conservação, né, em um lugar apropriado, mas, sobretudo, abrindo um campo, né, uma frente que nós não temos acesso para desenvolver, inclusive, pesquisas e ações, já que a gente vai ter um acesso agora com a Marina possibilitando isso. Do ponto de vista da pergunta específica da conselheira Vera, que está colocada aí na própria ata do Conselho Gestor da Estação de Aquicultura, esse já foi um elemento tratado nessa própria reunião que nós tivemos, a Prefeitura, com a própria Polícia Federal. Nós preferimos não tocar isso em termos de barganha, né? Para utilizar essa palavra, mas, na verdade, mesmo das boas relações entre as instituições. Uma delas já foi a própria doação de um veículo da Polícia Federal. A gente já está tratando de doação de outros 2 veículos, que a própria Polícia Federal não pode utilizar por lei, mas órgãos terceiros podem requisitar. Então, ele já orientou que nós o fizéssemos. A Prefeitura já está tocando esse processo, né, já está oficiando isso à Polícia Federal, nessa perspectiva mesmo de renovar a nossa frota, mas também eles têm um ou 2 barcos, né, que são menores, para 4 pessoas, e que é muito mais funcional para realizar atividades de pesquisa para a nossa realidade, sem necessitar utilizar uma embarcação maior, que é uma embarcação para 14 pessoas, né? E uma outra menor com 8 pessoas, se eu não estou enganado. Então, a gente teria uma embarcação aí com 4 pessoas. Isso também está sendo tratado, mas é uma embarcação que vai precisar de um reparo. Pouca coisa do ponto de vista de casco, mas isso também já está sendo tratado junto à Polícia Federal. Então, de fato, a solicitação da Estação de Aquicultura, né, do Conselho Gestor, é uma solicitação pertinente, né, mas a gente acaba não colocando como condicionante, até porque, do ponto de vista, né, da boa relação e do bom trato entre as instituições, o espírito é esse, colaborativo, isso já está sendo tratado. Então, apenas para esse esclarecimento, esse é um elemento que já está sendo pautado antes mesmo da própria Estação de Aquicultura, colocar, e certamente, sempre quando nós tivermos situações como essas, a própria Polícia Federal vai nos reportar, como tem feito, né, da possibilidade para que a gente possa fazer as requisições. Recentemente, inclusive, a Polícia Federal, se eu não estou enganado, no ano passado ou no ano retrasado, fez a doação de um barco, né, para a Marinha, para a Capitania dos Portos aqui de Parnaíba, com muitas boas condições de trabalho, né, todo equipado para dar devido trabalho aí em relação a esse monitoramento e essa fiscalização aqui das águas, tanto marítimas quanto fluviais da região. Então, a Polícia Federal, de fato, tem feito um trabalho nesse sentido, de articulação com os entes federais, para que a gente possa ter essa boa relação e esse trabalho conjunto voltado aí para o desenvolvimento da região. Acho que, de início, seriam essas informações para ajudar na decisão dos senhores e das senhoras conselheiros e conselheiras. Ainda em discussão, caso alguém queira. Conselheiro Osmar. Bom, para todas e todos, acho que essas parcerias interinstitucionais são extremamente importantes, né? Ainda mais no caso da estação de piscicultura, né?
a gente lá da Pró-Reitoria de Planejamento, né, vem sendo demandado ano passado, esse ano, não é, por, né, melhorias na infraestrutura, né, na cerca da estação, para dar mais segurança, não é, devido às várias ocorrências na estação, não é, de furtos e ou seja, reivindicando maior segurança ali para a unidade, não é? A unidade é nossa, extensa, do ponto de vista daquela região, que é a região ainda é pouco habitada, né? Região quase de mata nativa, parte dela, e com acesso pelo rio, né? Então, que fragiliza, do ponto de vista de segurança, mais ainda a área que nós temos lá, né? Então, é, é, acho que o espaço que nós, lembrando que aquele espaço não era nosso, foi cedido também, né, nesse processo de cessão para a universidade. Então, se a gente ceder, acho que um espaço, ainda mais para uma instituição como a Polícia Federal, instituição de credibilidade no nosso país, e que pode gerar também mais segurança lá, naquela região, então eu acho que é uma iniciativa importante. Além do que, nos dará também uma estrutura, né, para guarda, né, o acondicionamento de nossos barcos, que hoje a gente sabe como é que estão acondicionados, né? Até pouco tempo estavam aqui no meio do tempo, embaixo das árvores aqui. A prefeitura, no esforço aí, não é, da gestão, fez aquela estrutura ali, né, no lateral da escolinha, para tentar condicionar minimamente, mas a gente sabe que não é uma estrutura adequada ainda para os barcos que nós temos e para a possibilidade de outros barcos, né, que possam melhorar ou qualificar o ensino da engenharia de pesca, né? A gente tem disciplina na engenharia de pesca que é de embarcação, né, de navegação, né? Então, quiçá nós teremos um barco aqui, né, que pode possibilitar um barco maior aos nossos alunos terem essa experiência prática de ensino, né? Então, se a gente, com esses 2 barcos que nós temos aí, nós não temos condição de colocar um espaço, imagina com um barco maior. Então, eu acho que a gente vai ter também mais uma infraestrutura, e eu acho que isso também nos permitirá, talvez, do ponto de vista de pesquisa, nos aproximarmos mais da Polícia Federal, né? De repente fazendo, né, convênios ou algumas articulações que possam até nos garantir também recursos para atividades de pesquisa, né, que sejam demandadas por eles, que a universidade possa contribuir. Então, eu acho que, somando tudo isso, segurança, essa integração nessa perspectiva com a Polícia Federal, a possibilidade de nós captarmos recursos ou outros bens, né, que possam ser cedidos para qualificar as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, eu acho que é importante e eu acho que é pertinente que a gente possa aprovar aqui a cessão desse espaço na Estação de Aquicultura para as atividades da Polícia Federal. Assim eu entendo. Vicente, eu vou encerrar. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Só rapidamente dizer que o ponto de pauta hoje aqui apreciado, ele denota uma constatação de que a gestão de uma instituição de ensino superior federal não se faz apenas com os recursos que estão definidos na lei orçamentária.
tampouco também com recursos que venham apenas por aquilo que a universidade possa prestar de serviços à comunidade, mas, fundamentalmente, vem ao desenvolvimento da nossa instituição através da capacidade de articulação que a universidade e a gestão da universidade detém para conseguir estabelecer, né, as parcerias necessárias para fazer com que a universidade possa manter seu ritmo de desenvolvimento com menos dependência dos recursos que, obviamente, todos já sabem que já são escassos. Então, parcerias como essa com a Polícia Federal e outras instituições são fundamentais para que a gente consiga as estruturas necessárias que nós precisamos. O professor Osmar, o professor João Paulo, aqui também na leitura do parecer do professor Rafael, já apresentaram claramente, né, quais são os ganhos que a UFDPAR detém, né, com uma parceria tão interessante, né, e tão estratégica quanto com a Polícia Federal. Outro fator importante é que o terreno, né, da estação de piscicultura é um terreno muito grande. E a fração que está sendo destinada à Polícia Federal é uma fração muito pequena. Né? Então, fazendo, obviamente, uma análise muito rápida, né, obviamente muito mais superficial do que a análise que o parecerista fez, as vantagens que a UFDPAR recebe, né, com a presença da Polícia Federal no terreno da estação de piscicultura são infinitamente maiores, obviamente, do que essa fração de terreno que está sendo cedida à instituição. Então, reiterando que são essas ações de proximidade com essas instituições que também fazem com que a UFDPAR possa cada vez estar mais presente nas comunidades e fazer o papel dela, né? Fazer com que o resultado das pesquisas, da extensão, de fato consiga chegar onde deve chegar. E uma facilidade como essa de acesso ao rio, né, vai nos proporcionar uma capacidade maior, inclusive, de atender aquelas comunidades que estão sob a guarda de alguns projetos aqui da universidade, ali na região do Delta. É só. Então, como não houve mais manifestação dos senhores e senhoras conselheiras, antes de encaminhar para a votação, apenas dizer que o acesso a essa área que está sendo dimensionada, né, direcionada para a Polícia Federal, ela não vai se dar por dentro do terreno da estação de aquicultura da UFDPAR, tá? O acesso vai se dar pela continuidade da estrada ali da beira do rio, que vai contornando então o rio, tá? E chega até a esse espaço específico, tá? Então, não, já é uma pista que já existe, né, mas é de pissarra, só que aí é o compromisso da Prefeitura Municipal de poder fazer a pavimentação adequada para poder você ter acesso a essa área, né, e no caso desse PIA, por essa estrada, né? Essa também foi uma questão que nós tratamos nessa reunião. Isso é interessante porque você cria um outro acesso da máxima importância, né? Ao mesmo tempo preserva a estrutura interna, porque era uma preocupação se passaria uma rua, então, dentro do terreno, que não seria apenas essa fração de 1,8, já seria, claro, iria beneficiar, iria, mas também iria trazer aí uma outra questão de uso interno do próprio terreno da estação. E lembrando também que, como o PIA vai se dar de um lado, né, do lado esquerdo de uma estrada de pissarra que já existe, né, uma vicinal que já existe, então essa estrada, na verdade, corta o próprio terreno da universidade, né, então eles vão fazer com que nessa fração, que vai ficar do lado esquerdo da estrada, né, e nesse caso do lado direito da margem do rio, né, eles vão então criar uma estrutura de acompanhamento para preservar a própria, vai cortar então tanto o nosso terreno quanto o terreno que vai ser agora da PF, mas que eles vão criar uma estrutura que vai preservar então a estrada, que dá inclusive numa comunidade que tem uma situação de vulnerabilidade social extremamente difícil, que fica ao lado, ali ao lado, né, que depois vai dar lá naquela região ali próximo também um acesso depois do aeroporto, na Padre Raimundo Vieira,
né? Então, só para localizar todos, né, o que vai ser feito nessa região em termos de acesso, que possibilita uma ampliação muito mais, né, em termos de infraestrutura para as próprias atividades que poderão ser desenvolvidas depois ali junto ao PIA, pelo próprio curso de estação, não só o curso de engenharia e pesca com a estação de aquicultura, mas naturalmente o curso de ciências biológicas e todos os outros cursos da própria universidade, tá? Acho que são essas, então, essas informações que acabam não entrando no processo, mas a riqueza dos detalhes a gente acaba trazendo aqui, tá? Porque o terreno é muito alagado, muito alagadiço. Inclusive, o trabalho para bater os pontos foi uma dificuldade, porque não é em todo momento que é possível bater os pontos, porque fica o terreno muito alagado. Na época a gente não tinha um engenheiro, mas mesmo tendo um engenheiro aqui na universidade, ainda houve um trabalho de articulação com a própria SPU para poder bater os pontos. E de fato tem umas questões aí contingenciais que acabam sendo além do que a gente consegue responder. Mas é isso, acho que estão todos esclarecidos. Vamos então à votação do parecer do relator. Aqueles que estão de acordo com o parecer do relator permaneçam contrários, se manifestem. Abstenções. Fica então aprovado a anuência em procedimento de cessão do imóvel da União. Nós então remeteremos a resposta de ofício tanto para a Polícia Federal quanto para a SPU finalizar a tramitação, né, do RIP. Agora vai ter 2 RIPs nessa região, um referente a essa porção de 4.500 metros quadrados, 1,8 referente ao terreno da UFDPA, que agora vai contar com outro RIP. Ok? Perfeito? Muito bem, agradecer a presença de todos os conselheiros e conselheiras, desejar aí uma excelente semana e amanhã um São João maravilhoso para todos, tá? E todas, de muita animação e muita comida. Amanhã é 24, um São João maravilhoso.